Tá transmitindo? Vou pegar uma água. Como vai ser gravado, se vocês forem fazer perguntas para sair na gravação, vocês pegam o microfone aqui, tá?
Bom dia, pessoal. Então, a palestra de hoje vai ser sobre o Prêmio Milionário de Riemann. Só que antes de chegar no prêmio, eu tenho que contar por que o prêmio existe e qual é a história do prêmio. Então, a gente vai ter que passar um pouquinho por uma matemática leve, não muito pesada, para vocês entenderem por que o prêmio existe no Clay Institute, nos Estados Unidos. Tá? Então, a história é que os matemáticos sempre pensaram em como tentar prever ou descobrir uma fórmula para um número primo. Como que você dá um número e sabe se ele é primo ou não. Tá? Isso vem de séculos e séculos, até por volta do século XIX, até por volta do século XVIII, onde fórmulas mais sofisticadas começaram a surgir, e perguntas sobre como tentar saber se um número é primo ou não, se transformar em números cada vez mais distantes, como eu sei se números distantes são primos ou não. Tá? Então, só para lembrar um pouquinho, números primos são aqueles divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, a gente sabe, os primeiros números são fáceis de descobrir, mas os últimos que têm muitos dígitos, muitas casas, fica difícil, a não ser com um computador, para descobrir isso daí. No caso, por exemplo, para vocês terem uma ideia, esse é só um pedacinho do maior número primo até hoje. Ele tem 23 milhões de dígitos. Tá? Ele é um número que tem 11 megabytes de download. Então, quem quiser pode baixar e dar uma verificada se ele é primo ou não. Um passatempo. E os computadores continuam, por cada vez um, querendo bater o recorde maior que o outro, porque serve como teste para o computador, se o computador é veloz, se ele é potente, quanto tempo ele demora para fazer cálculos. Uma vez que ele faz um cálculo super rápido para um número muito grande, ele começa a fazer propaganda e vender como o melhor computador em termos de velocidade. Então, por isso que, pessoal, ainda existe uma competição em termos de o maior número primo. Entre os números primos, interessantemente, existem gaps, existem buracos, e às vezes eles não são uniformes. Às vezes eles são distantes, outras vezes estão mais concentrados. Tá? E esses gaps existem em grupos e grupos estudando o tipo de... por que acontece, qual o tipo de relação deles com os números primos gerados. E esses gaps têm, por exemplo, música. Os gaps geram músicas. Essa música é exatamente feita pela diferença entre os primeiros números primos. Vocês vão ver que tem hora que tem um mais, outro menos. E aí vocês vão acompanhando o gráfico. Esse gráfico, por exemplo, é o gráfico da diferença dos gaps, essa diferença entre um primo e outro. Tá? Então, tem hora que tem saltos maiores, tem hora que tem saltos menores. Tá? Aí, o que aconteceu? Ao invés de você tentar encontrar qual a fórmula para o número primo, Gauss tentou bolar uma maneira diferente. Ao invés de você buscar uma fórmula para o número, tentar descobrir quantos números existem entre um trecho e outro. E aí a gente tem, então, uma contagem, uma fórmula que é conhecida como πx, que não tem nada a ver com o número π racional que a gente conhece, que é uma fórmula de contagem de primos, que tem esse gráfico de escada. Então, por exemplo, aqui, a gente vê que quando entre 0 e 2 tem um primo, que é o número 2. Depois ele sobe para 2 primos, que é o 2 e 3. Depois ele sobe para 3 primos e assim por diante, vai subindo a escada. Então, esse é o gráfico de escada da contagem dos números primos. Para 100 números primos, a gente tem essa escada um pouco mais recortada. Para 1000 números primos, a gente tem 168 primos entre eles. Para 1000 números inteiros, a gente tem 168 primos nele. Para 10.000 números, os primeiros 1.229 primos formam essa coisa já mais contínua. Aquele de escada, a gente só consegue ver se a gente der um zoom. Então, Gauss, estudando esses números, ele bolou uma regra para tentar descobrir qual é essa função que faz a contagem dos primos. E a regra seria o número dividido pelo logaritmo desse número. Então, se você pegar um número grande, dividir pelo logaritmo do número, vai mais ou menos te dizer
quantos números existem entre 0 e aquele número, quantos números primos existem entre 0 e aquele número. Mas será que essa contagem é boa? Será que essa fórmula é boa? Com essa fórmula, se a gente observar, por exemplo, aqui o πx verdadeiro, real, com a estimativa de Gauss, gerou uma séria discussão na época de Gauss. Ele brigou com vários pesquisadores. Legendre, por exemplo, tentou melhorar a fórmula dele, colocou embaixo do ln mais um ponto alguma coisa, depois ele levou ao quadrado e disse que a fórmula dele era melhor que Gauss. Enfim, foi uma guerra a vida inteira de Gauss por causa de qual era a melhor fórmula para contar números primos. Tá? Esse aqui você vê, por exemplo, o erro dos primeiros 10 mil números. Então, a escada e o vermelhinho é a fórmula de Gauss. E aí Gauss, já com 70 anos, não esquecendo da briga que ele teve, ele começou a pensar numa fórmula melhor para os números primos. Ou seja, ao invés dele trabalhar com o x ln de x, ele resolveu fazer um somatório de 1 sobre ln de x, mas somando isso infinitesimalmente, ou seja, pelas integrais. Então, a integral que ele deu o nome de integral logarítmica, que é a integral de 0 até o ponto que você quer, de 1 sobre ln, ele percebeu que essa integral dava para ele o total de números primos entre 0 e x, muito próximo do real. Então, como a gente vê aqui, nos primeiros números, os primeiros 100 números, parece que a fórmula não é tão boa assim. Então, a gente tem lá a parte de baixo, a primeira estimativa de Gauss, e a parte de cima, mais em amarelinho, a segunda estimativa de Gauss. E aí, olha só para os primeiros 10 mil números que aconteceu. Muito em cima, muito preciso, perto da função escada. Apenas 1,3% de erro na estimativa, para os primeiros 10 mil. E essa porcentagem de erro vai cada vez mais, quanto mais você põe o computador para estressar, para correr atrás de números, mais você vê que o erro vai diminuindo. Tá? Então, é uma fórmula interessantíssima. Em cima dessa fórmula, o orientando de doutorado dele, o Riemann, percebeu que tinha uma função, já na época, uma daquelas funções que a gente trabalha em sala de aula, somatório, que a gente usa com o do while, com o for, 1 sobre alguma coisa. Então, a função 1 sobre x, mais 1 sobre 2 sobre x, mais 1 sobre 3 sobre x, e assim por diante, se você colocar num loop e somar, ela dá vários resultados diferentes. Essa função se chama zeta, função zeta. Então, por exemplo, o zeta de 1 vai para o infinito, que é 1 mais 2, mais meio, mais 3. Parece que converge, não. Essa aí é uma série harmônica. Ela nunca converge. Já o zeta de 2 converge para π² sobre 6. Um número irracional mesmo, 3,14. Então, 3,14 ao quadrado sobre 6, ele pode ser obtido por essa série infinita aí. Ela vai convergindo lentamente para o valor π² sobre 6. E aí a pergunta, então, é a seguinte: quando será que x que eu coloco ali, que o zeta pode dar 0? Qual é o valor que ele zera? Ele passa pelo eixo x e volta. A gente tem alguns valores, mas só para o campo dos negativos. Para o campo dos positivos, a gente não tem. Então, tem alguns números negativos que realmente faz a função zeta ir para o 0. Então, ela passa pelo 0 algumas vezes com alguns números negativos. Bom, aí então entrou a chave de ouro da história, que é a descoberta de Riemann, em 1840, que a função zeta, que tinha essa cara aí de uma série infinita, quando ele manipulou e mexeu, e chegou naquela série, nesse estilo que está aí, ele percebeu que embaixo apareceram os números primos. Então, uma fórmula que ele estava buscando, que era uma série infinita, e que não tinha nada a ver com primos, se relacionou com os números primos. E aí ele tentou buscar se essa série tinha alguns zeros além daqueles conhecidos, ou seja, quais eram as raízes, qual era o valor que ele colocava ali que poderia dar 0. E, para a surpresa dele, ele começou a estudar o campo dos números complexos, números imaginários, do tipo x é igual a mais bi. Então, quando ele colocava x, qualquer número, 2 mais 3i, foi testando vários números da vida dele inteira. Tá? E aí ele descobriu essa função aí em 3D, onde a gente tem o eixo x, o eixo y é imaginário, e o eixo z é exatamente a função zeta. Tá?
Se vocês perceberem, tem uns buracos interessantes ali naquela... Parece uma montanha cheia de vales. Esses vales são os zeros. Então, se tem alguns números imaginários que, quando você coloca naquela função que tem os números primos, elas vão para zero. Tá? Bom, aí, esses números, então, aí eu girei um pouco o gráfico, para vocês verem a parte de trás da função. Tá? Tá vendo que tem, exatamente, são uns picos, né? Tem a montanha e tem o vale. O vale são conhecidos como os zeros da função zeta de Riemann. Não, parecia só apenas um exercício matemático. Se vocês perceberem bem isso, então o Riemann colocou a seguinte hipótese na época, num artigo que ele escreveu em 1840. Todos os zeros não triviais, por que não triviais? Porque está no eixo imaginário. Todos os zeros não triviais da função têm como ponto real meio mais, e aí todos eles estão no eixo imaginário. Então, naquela função original, deixa eu voltar aqui, essa função aqui, aonde vocês estão vendo o x ali em cima dos números primos, se você jogar o número meio mais 14i, essa função vai dar zero. Se você jogar meio mais 23i, vai dar zero. Se você jogar meio mais 25i, vai dar zero. Então, é interessante. Como é que os números primos se relacionam com números imaginários. Mas, se a gente observar aqui, então, olha lá, eu coloco onde tem x esses valores imaginários, a função zera. Onde ela zera é aquele valezinho que a gente viu no gráfico. E por que isso? Qual a função disso? Bom, aí é que está a jogada interessante. Que esses zeros são como notas musicais. E Riemann bolou uma fórmula melhorada da fórmula de Gauss, que eu não coloquei aqui para não ficar muito assustadora, mas ela tem 4 termos. Para cada zero que ele adiciona nessa fórmula, a fórmula se aproxima da contagem real dos números primos. Então, por exemplo, quando tem zero, não tem nenhum número imaginário, a fórmula de aproximação é essa reta aí, que não fica muito ruim. Aí, quando você coloca um zero de Riemann, ou seja, o meio mais 14i, nessa fórmula de contagem dos números primos, ele já dá uma oscilação próxima da função escada que a gente viu lá no comecinho. Se você coloca 10, ele já começa a ficar mais próximo da contagem dos primos. Se você coloca 100, é praticamente assim, quase a função real. Então, com 100 números imaginários, colocando naquela função zeta, e dentro da fórmula de contagem que ele bolou, você tem a contagem real dos números primos. Ou seja, você sabe exatamente quantos números primos existem entre 0 e o valor x. Tá? Bom, aí então agora entramos na parte da palestra que é o prêmio. Então existe um prêmio de $1 milhão para quem provar a hipótese de Riemann. Ou seja, que todos os zeros da função de Riemann estão em meio mais um número complexo. Quem provar isso daí, embolsa aí hoje cerca de R$4 milhões. Não é um prêmio assim, não é um prêmio estupendo, grande, porém a fama é assim para o resto da vida. Quem provar ou provar que é falsa a hipótese, o prêmio é de menos. Vai ficar tão famoso que todo mundo vai convidar para fazer alguma coisa, e aí todo mundo corre exatamente em cima disso daí. Tentar provar se é verdade ou não a hipótese de Riemann. Bom, por que ela é importante? Parece apenas um exercício matemático, uma brincadeira de matemática, fazer alguns programinhas para encontrar o zero, blá. Ela está ligada exatamente aos cartões de crédito. Nossos cartões de crédito são criptografados com multiplicação de 2 números primos. Então, existe um número grande do nosso cartão de crédito, cerca de 60 dígitos, dependendo do algoritmo, é 60 dígitos a 100 dígitos o número que a gente tem. Esse número é público, porque se não fosse público, a internet ficaria muito lenta e você não poderia realizar negócios eletrônicos em internet, como a gente faz hoje em dia. Então, eles deixam esse N, por exemplo, o 119, vamos supor que o meu número do cartão é 119,
é um número que é público, todos os sites têm. Aí o algoritmo, quando você vai fechar um negócio, ele vai lá e tem uma contrassenha, onde ele descobre que esse número, na verdade, é o 7 vezes 17. Com esse produto, ele consegue, então, habilitar de forma segura o negócio entre o site e o meu cartão de crédito. O que os hackers tentam fazer é exatamente descobrir qual é o número. Dado 119, se ele descobre que o 7 e o 17 são os primos, ele invade qualquer hora a minha conta, a conta de qualquer um, faz compras sem precisar saber a senha. Tá? Ele já sabe, pelo número, ele sabe qual o número que é, ele entra no site. Então a gente vê, às vezes, vários hackers com, não em termos desse tipo de quebra, mas tentando invadir sites famosos de livros, discos, filmes e tudo mais. Tá? Então, o tamanho do dígito hoje tem, acho que, entre 60 e 100 dígitos de números primos. Então, 100 dígitos vezes 100 dígitos te dá um número. Tá? Esse número é público, mas os primos não. Porém, se a hipótese de Riemann for falsa, significa que fora daquele eixo meio x, número imaginário, se tiver um ponto qualquer fora daquele eixo, significa que a regra de contagem não vale e você pode fatorar um número de forma diferente que a gente conhece. Ou seja, eu posso encontrar números primos sem precisar da faturação tradicional que existe. Então, as empresas de cartão de crédito estão depositando muito dinheiro em computadores, em criptografia, em computação quântica, para não só tentar ver se a hipótese vale ou não, como para gerar criptografias mais fortes que independam de números primos. Então, o número primo, que era só uma brincadeira de colégio lá atrás, hoje se transformou numa guerra comercial valiosa para as empresas de cartão de crédito. E aí, então, entrou também uma guerra entre universidades. Várias universidades estão correndo atrás do prêmio de quem, por exemplo, quem tem o maior zero de Riemann. Então, o pessoal sai, coloca os algoritmos para tentar buscar naquela função zeta, primeiro, qual é o número mais elevado de zero. Segundo, se numa faixa entre menos alguma coisa próximo de meio e mais alguma coisa próximo de meio, existem outros zeros além da faixa. E é impressionante que todos os zeros de Riemann até hoje que eles encontraram estão sobre a faixa meio mais alguma coisa de i. Não saiu nenhum fora. Todos os zeros estão lá. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, se vocês olharem ali em 1953, Alan Turing, que foi o inventor do computador, que teve a ideia de como se fazia um computador da era moderna, o Alan Turing trabalhou numa máquina chamada máquina Zeta para tentar descobrir o maior zero da época. E ele descobriu, por exemplo, 1.104 zeros em 1953. Que ele bateu o recorde de 1935, do tick mark, que era de 1.041. E ele colocou no artigo assim, olha, não foi um grande avanço, todo tímido, não foi um grande avanço, meu método realmente foi bom, mas a máquina quebrou depois de ficar 24 horas rodando. E não conseguiu mais verba para consertar a máquina. Então, a máquina ficou, naquela época, em 53, rodando 24 horas, procurando os zeros de Riemann. E aí, quando chegou no número 1.041 zeros, que ela já tinha descoberto, a máquina parou, travou. Aí, quando ele não tinha mais dinheiro, ele pegou e escreveu um artigo e deixou lá. Só que o método dele é excelente. O método dele, de 1953, é o mesmo método utilizado hoje, em 2018, para buscar zeros de Riemann. O algoritmo dele é super inteligente, um algoritmo super leve, que uns supercomputadores que estão rodando conseguem assim vasculhar vários zeros. Então, todo mês tem um recorde novo em cima de recorde novo. E todos os zeros de Riemann estão na faixa meio, mais o número que imaginário que tem lá. Hoje, por exemplo, o maior zero de Riemann é esse aí, 1.3 vezes 10 a 22. E foram buscados até hoje por esses dois pesquisadores, o Odziko e o Harry, que até eu troquei e-mail com eles, eles me passaram, inclusive, os maiores números zeros, eles me deram um arquivo para eu testar. Tá? Tem 5 bilhões de zeros confirmando a hipótese de Riemann.
Então, até o número 10 elevado a 22, a hipótese de rima não falhou. Tá? Então, o prêmio ainda está válido. 2 semanas atrás, um matemático já aposentado soltou na rede, e foi um bafafá danado, que ele havia provado a hipótese de rima, e que era muito simples. E aí ele soltou lá 4 páginas dizendo que a prova era aquela lá. Estão avaliando para ver se realmente ele provou ou não a hipótese de rima. Tá? Mas o mais interessante de tudo não é você provar se a hipótese de rima é válida ou não. O mais interessante é da gente saber qual é a relação que tem entre esses zeros de rima e a geração dos primos. Qual é a conexão que existe entre esses primos e os zeros de rima? Tá? Então, além de você descobrir se é verdade ou não essa hipótese de rima, que vale $1 milhão, que tem algoritmos tentando buscar algum ponto fora, o mais importante é, por que isso acontece? Por que ao tocar num zero de rima, você faz aparecer uma contagem próxima do real em números primos? É uma caixa preta. A ligação entre o número imaginário, que não tem nada a ver com o número inteiro, natural, né, é uma coisa que ninguém sabe explicar por quê. Então, é chamado, exatamente, os primos são os átomos da álgebra. Tudo depende dos primos. E os números complexos que foram inventados para tentar solucionar problemas de engenharia, e que agora estão em problemas de física, se você calcula, por exemplo, coisas em física, geram números primos. Então, por exemplo, já foi descoberto algumas relações, algumas reações entre átomos, onde o pulsar dos átomos gera exatamente os zeros de Riemann, e o resultado gráfico final são exatamente picos nos números primos. Alguns sons, por exemplo, gerados pela zeta de Riemann, quando você coloca num espectro wave de analisador de sons, os picos que aparecem, quando você olha no eixo X, são os números primos, sem falhar nada. Então, algumas músicas, você pode tocar algumas músicas, olhar no espectro dele qual é a escala musical mais alta, e essas escalas musicais são números primos. Então, existe uma relação bastante interessante. Então, o prêmio vai muito além de saber qual é o maior zero, ou se existe um zero fora da linha meio mais número complexo, e vai sim tentar descobrir qual é a caixa preta, qual é a ligação entre essa função que aparentemente não tinha nada a ver com o número primo, com os próprios números primos. Então, tem muita gente estudando algoritmos para tentar resolver isso, tem muitas empresas de computação tentando trabalhar com isso. Tem, por exemplo, a palestra que eu dei o ano passado, por exemplo, sobre computação quântica. O pessoal está começando a usar a computação quântica, que já existe, para tentar provar a hipótese de Riemann, enfim. A IBM está envolvida em tentar provar a hipótese de Riemann utilizando o computador quântico. Então, existem muitos e muitos milhões de dólares envolvidos nessa brincadeira de tentar provar se a hipótese de Riemann é verdade ou não. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Tá? E agradeço a presença e fico aqui aberto às perguntas. Pode falar. Perguntas? Você tem algoritmos de fatoração, né? Inclusive, um dos testes que tem para criptografia é exatamente isso. Existe uma área dentro da computação chamada de ciência dos dados, análise de dados, que você testa vários tipos de criptografia. A teoria da computação tem muitos algoritmos diferentes para você testar. Você tem lá, o mais antigo que tem é o crivo de Eratosthenes, que você vai cortando os números. Mas esse é muito lento, mas é o mais utilizado até hoje para tentar ver se um número é primo ou não. Você pode montar um banco de dados e verificar se aquele número é primo no banco de dados. Mas existem outros melhores. Existem, por exemplo, para testar segurança de redes, se a senha é forte ou é fraca. Né? Então, existe uma coisa chamada como teste da força bruta, que você coloca 2 duals ou 2 for, um dentro do outro, testando aqueles números até ele ver se ele falha ou não. Então, tem algumas ferramentas computacionais bem interessantes para testar se o número
é primo ou não, se aquele número que está fatorado ele é fator de qual primo. Porque o mais interessante é você testar quais são os fatores que geraram aquele número. É isso que prova a segurança de um determinado site. Tá? Mas tem muitos algoritmos sobre isso. O mais antigo é o crivo de Eratóstenes. Tá? Na matemática, não. Na matemática, para você provar, você tem que provar com demonstração de teoremas. Você pode ter... Por que não? Por exemplo, um dos contra-exemplos, tem uma fórmula de Fermat, que era 2 elevado a não sei o que, mais 1 é sempre primo. Tá? A vida inteira dele que ele viveu, ele testou e garantiu. Não, essa fórmula funciona. Quando ele morreu, um matemático ficou lá testando na mão e descobriu que o 2 elevado a 6.000 não sei o que, mais 1, não era primo. Furou a hipótese. Então, para você furar uma fórmula, basta um único contra-exemplo. Então, por isso que o pessoal fica testando, para tentar saber, porque vai que alguém descobre que não é. Então, olha, aqui, isso aqui furou. Então, aí, o pessoal realmente gosta de ficar testando até o fim, porque ou você prova com um teorema, demonstração, que pode levar uma vida inteira, né? Ou, se você achar que aquele número alguém pode descobrir um número depois e provar que não é. Então, precisa de matemática para isso, sim. Existia na história da hipótese de Riemann um duelo entre um matemático americano e um italiano. E eles apostaram uma garrafa de champanhe. Então, o matemático italiano falou assim, olha, para mim, essa história de que vocês ficar testando aí não vai resolver nada. Eu só acredito nisso se alguém chegar em 10 elevado a 10. Né? Quem ultrapassar o 10 elevado a 10, aí eu pago realmente uma garrafa de champanhe mais cara que tiver e acredito que a hipótese de Riemann é válida. Até então, acho que isso foi em 98, 99, os computadores não davam conta. Aí o pessoal começou, até que passou do 10 elevado a 10, ele foi e falou assim, então agora eu não tenho a prova matemática, mas me convenceu de que eu acho que ela é verdade. Aí foi lá, compraram a garrafa de champanhe mais cara e tomaram a noite inteira a garrafa de champanhe. Tá? E hoje já estamos em 10,22, acho que até mais. Se eu não me engano, o recorde está em 10 a 30. Tá? 10 elevado a 30 e ela ainda é válida, a hipótese de Riemann é válida. Tá? No começo, eles testavam do 0 até 1, porque acima de 1 não vai ter mesmo. Tá? Ela converge. E para trás dele também a gente já sabe quais são os zeros. Mas aí começaram a estudar e descobriram por teoremas que existe uma faixa do tipo meio mais delta e meio menos delta, eu não lembro qual é esse valor de delta, onde acima disso daí, por teorema já provaram que não vai existir, e abaixo disso aqui também não vai existir. Então existe uma faixa de meio menos delta, meio mais delta, onde você deve procurar, porque fora dessa área é perda de tempo, não vai ter mesmo. Tá? Então, eles já fizeram por analisar a estrutura dessa função, que essa é uma faixa de segurança onde você pode encontrar algum número ali próximo, fora ou não. Então, eles testam aí. E foi isso que o Turing fez. Ele colocou um algoritmo para testar exatamente num retângulo. Então, ele vai andando de retângulos em retângulos, testando para cada faixa se existe verdade ou não, se existe um ponto fora ou não do meio. É uma fórmula até, não é muito grande a fórmula do Turing, não, é bem tranquila. Ele tem lá N é igual, aí tem um somatóriozinho que você tem que fazer. Se bateu dois resultados, é porque só existe um zero naquela faixa, que é o zero, e aí você sabe qual é ele. Tá? Até hoje, todos ali bateram na fórmula dele, não tem nenhum. E aí, por isso que eles têm certeza de que, com 5 bilhões de números testados, nenhum furou fora da linha do meio. Isso. Assim, ela é simétrica, ela é simétrica, ela é simétrica. Para baixo e para cima, eu coloquei só a parte positiva, mas ela é simétrica. E é impressionante como é simétrica mesmo. As mesmas bordinhas que você tem no lado positivo do complexo, você tem no lado negativo. Ela é perfeitamente simétrica. Então, o que eles fazem? Se eu achar qualquer um no positivo, eu sei que tem outro no negativo. Então, eles só vasculham a parte positiva da função, para ir rápido também. Né?
Não é empírico, isso é empírico. Não, a parte da simetria é teorema. A parte do teste é empírico. Tá? Oi. Propagação de erros, como assim? Então, existe o pessoal, na verdade, está usando muito com física experimental, pegando uma coisa chamada matriz de números aleatórios. E aí perceberam nos aceleradores, olha só a relação louca, né? Quando você tem um acelerador atômico e você joga uma partícula contra a outra, ela bate e sai partículas para tudo quanto é lado. Tá? O estudo dessas partículas cai numa coisa chamada matriz aleatória quântica, tá? Onde você tem umas relações entre a matéria, a antimatéria, essas coisas. Quando você coloca os zeros de Riemann numa forma de matricial e coloca assim só pontinhos desenhados, isso já tem foi na década de 60, se não me engano. Um matemático perguntou para o outro, olha só o gráfico que eu fiz. O outro olhou e falou assim, o Polya olhou e falou assim, não, mas espera aí, isso aí é o que os físicos estão trabalhando nisso agora. É matriz aleatória. Então, os físicos se interessaram porque é o seguinte, a forma como o átomo se choca com o outro e forma essas matrizes aleatórias, as relações da vibração do átomo são exatamente os zeros de Riemann. Então, existe uma área dentro da física experimental, dentro da física quântica, estudando a função zeta de Riemann com a relação de quântica de energia. Então, a matriz quântica de energia representa os zeros de Riemann. Tá? Então, também existe essa área trabalhando em paralelo com a área matemática. Tá? Eles conseguiram perceber esse tipo de coisa. Então, hoje existe tantos físicos quanto matemáticos trabalhando nessa área de igual porte. Então, uns trabalhando e publicando nas revistas da sua área e o outro da outra área. Mas eles a disputa é aberta entre eles. Tá? E é uma relação muito interessante entre a física experimental, a física quântica e essa parte de teoria dos números aí. Tudo bem? A linguagem de programação, talvez vocês estejam pensando, tem as mais variadas. O pessoal pode utilizar, por exemplo, eu fiz a maioria dos programas que eu fiz para testar, eu fiz utilizando, por exemplo, o MATLAB. Né? Já fiz utilizando também um pouquinho no Excel até dá um pouquinho, mas demora muito, né, no VBA. Mas eu já utilizei, por exemplo, o MATLAB, que não é uma linguagem muito rápida, mas ele consegue gerar bem legal. A Wolfram, o software, o matemática da Wolfram, tem lá pronto já, para quem quiser brincar com o gráfico do zero de Riemann, está prontinho. Então, ele tem um banco de dados gigante e é super leve. Então, você pode tentar, se eu quero o zero de Riemann de número 1 milhão, ele te dá lá pronto. Tá? Também programei com ele, porque aí, quando você quer buscar zero de Riemann acima de 10 milhões, por exemplo, o matemática, esse software matemático ele é muito preciso, ele é muito bom. Ele tem uma memória impressionante, que é o que o pessoal normalmente está usando também para trabalhar com isso daí. Tá? Outros, na parte de computação, estão trabalhando com cluster, tem gente trabalhando com vários computadores ao mesmo tempo, para cada um fazer uma parte da hipótese e tentar testar. Tá? E aí, isso inclusive é um teste de velocidade. Se deu uma velocidade maior que dos outros computadores, eles divulgam. O nosso computador é melhor porque testou a hipótese dos números primos de Riemann até o número 1 bilhão e gastou só 3 segundos, por exemplo. Se gastou só isso, então eu vou comprar esse computador. Tá? Então, é uma questão de marketing também que você pode fazer com a hipótese de Riemann. Tá bom? Tudo bem? Obrigado, gente. Até mais.